Olá! Hoje começamos o programa apresentando uma questão que chegou a um programa atrás, um programa passado, colocando em dúvida a conversão de Paulo. A base para essa dúvida é o texto de Romanos, no capítulo 7, 25, quando Paulo, ali na segunda parte do texto, está colocando para fora o seu sentimento, e ele diz o seguinte: portanto, esta é a minha situação. No meu pensamento eu sirvo a lei de Deus, mas na prática eu sirvo a lei do pecado. E a gente percebe que Paulo tinha ou apresenta essa luta carnal entre o espírito e o corpo, e que ele é escravo do pecado. E a pergunta que chegou para a gente era colocando em dúvida a conversão de Paulo, porque se, de acordo com Romanos 8:37, diz o seguinte, que em todas as situações temos a vitória completa por meio daquele que nos amou, ou seja, a partir do momento que aceitamos ou que somos convertidos, nós temos força para vencer todas as fraquezas. Por que Paulo deixa claro que ele vivia no pecado? Será que Paulo realmente não era bem convertido? O que a Bíblia pode nos mostrar nesses e outros textos? Você vai acompanhar agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Já começamos mais um programa Na Mira da Verdade e já nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada por todo o nosso país. Onde quer que você esteja, sinta-se abraçado. Este é o programa Na Mira da Verdade, um programa em que você pergunta e a Bíblia responde. E ele, professor Leandro Quadros, tem que responder, pois ele está na mira e tem que responder baseando-se na palavra de Deus. Professor Leandro Quadros, mais uma vez aí preparado para receber um bombardeio de perguntas aqui no Na Mira? Estamos aí, Tito, animados e ansiosos para recebermos as perguntas dos nossos amigos e agradeço ao nosso amigo telespectador e ouvinte por mais uma vez permitir que entrássemos aí na sua casa. Um abraço, que Deus abençoe a cada um de nós no estudo da Bíblia mais uma vez. Com certeza, professor, e a gente também manda um abraço especial aos nossos ouvintes da Rádio Novo Tempo que estão em conexão com a gente, ao vivo aqui. Se você está ouvindo o seu radinho aí, acompanhando o programa Na Mira da Verdade, muito obrigado pela sua audiência. Participe do programa, mandando a sua pergunta. Para você participar do nosso programa, você pode mandar as suas perguntas por SMS. O número é 12 98151 0101. Você manda suas perguntas, eu recebo aqui na hora. Ou então, através das nossas redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo Twitter, @namiradaverdade e ainda no nosso blog, novotempo.com/namiradaverdade. Você tem várias formas de poder mandar suas perguntas, então vai atirando as suas flechas e vamos tentar acertar o professor Leandro Quadros. A pergunta que nós abrimos o programa aqui é de um de nossos telespectadores, do Ítalo, lá de Ipiranga, e ele diz o seguinte, vou ler na íntegra aqui, professor, a pergunta do Ítalo. Venho acompanhando vocês há um tempinho e deparei-me com o seguinte texto no qual fiquei na dúvida. Em Romanos 7, o apóstolo Paulo faz literalmente uma bagunça na minha mente. Ele diz o seguinte: bem sei que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido sob pecado. A questão aqui é que Paulo usa o eu, daí surge a seguinte dúvida. O cristão Paulo confessa que era escravo do pecado, e bem sei que era depois da sua conversão, pois ele fica em um conflito entre a carne e o espírito, sendo que a carne prevalece contra ele, ficando escravo do pecado, como diz o verso 25 de Romanos 7. A pergunta é, o apóstolo Paulo era mesmo convertido? E se era, então, por que a verdade não o libertou?
Em Romanos 8,37 diz que em Cristo somos mais que vencedores. Porém, se não era, por que um líder cristão não deu um exemplo? Como pode ser escolhido por Deus para pregar o Evangelho? Neste caso, a Bíblia se contradiz? Me ajudem. Olha aí, professor, colocando em dúvida a conversão de Paulo, porque um texto diz que em Cristo somos mais que vencedores. Só que Paulo mesmo diz que ele estava em pecado, ele lutava contra a carne e ele era escravo do pecado. Agora, a conversão realmente nos liberta? Nosso querido irmão que enviou a pergunta, ele precisa fazer uma diferença entre ser escravo do pecado em nossa natureza e ser escravo do pecado no nosso comportamento diário. Se você, amigo telespectador e ouvinte, fizer essa diferença, você não vai perceber nada de contraditório na declaração de Paulo. O que Paulo está falando é que a nossa natureza, ela é e será escrava do pecado até o momento em que Cristo voltar, nos glorificar e tirar essa natureza de dentro de nós. Agora, é óbvio, essa natureza, ela é dominada, ela é administrada pelo Espírito Santo. O que Paulo está falando aqui é que não chegou o momento ainda de a natureza dele não precisar ser administrada pelo Espírito Santo. Se você ler, por exemplo, o capítulo 8, né? Olha o que Paulo fala aqui no capítulo 8, no versículo 2, ó. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Paulo está dizendo o seguinte, ele era uma pessoa ainda que tinha uma natureza pecaminosa, era um pecador, só que ele não era um pecadeiro. Porque no capítulo 8, verso 2, ele fala que o Espírito Santo o libertou da lei do pecado e da morte. Ou seja, Paulo ainda tinha sua natureza pecaminosa, mas ela estava sobre o cuidado, sobre a administração do Espírito Santo. O que Paulo disse aqui simplesmente é o reflexo da natureza de todos os seres humanos, convertidos. Por quê? O indivíduo que não é convertido, ele não tem essa luta interna. Para ele está tudo bom, para ele está tudo correto. Se Paulo não fosse convertido, meu irmão, ele não estaria tendo essas lutas internas. Na verdade, nem apóstolo ele seria. A pessoa não convertida que não conhece aquilo que Deus pede para a vida dela, ela não tem conflito algum. Agora, a pessoa que é convertida, ela passa a ter duas naturezas dentro dela. E eu gosto muito de uma ilustração do pastor Alejandro Bulhon. Ele diz que quando aceitamos a Jesus, a nossa natureza pecaminosa continua, só que agora tem uma outra, a natureza espiritual. E o que nós podemos fazer é aos poucos matar de fome a natureza pecaminosa e alimentar a natureza espiritual. O que Paulo escreveu aqui não entra em conflito em nada com o que a Bíblia diz. Olha o que diz, por exemplo, Provérbios 20, verso 9. Quem poderá dizer, purifiquei o coração, estou livre do meu pecado? Meu irmão, nem você, nem Paulo, nem eu podemos dizer o seguinte, ó, meu coração é puro, estou livre do pecado. Quem fizer essa afirmação de que ele não peca mais, a Bíblia chama essa pessoa de mentirosa, né? Aqui em 1 João 1,8 diz o seguinte, se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Ou seja, se a verdade não está no indivíduo que diz que não tem pecado, ele é o quê? Um mentiroso. O que a Bíblia diz, e eu vou ler para você em 1 João 3,9, é que quando aceitamos a Cristo não pararemos de ter lutas internas, pelo contrário, as lutas aumentarão. Antes de conhecer a Bíblia, de conhecer a mensagem do Evangelho, é muito fácil viver nesse aspecto. Tudo o que a gente faz, tudo o que é aceito socialmente é correto. Agora, quando você se depara com princípios
que vão contra o seu estilo de vida, é óbvio, você vai ter conflitos. Agora, esse conflito, quando você dá voz à natureza espiritual que o Espírito Santo quer implantar em você, você será mais feliz, porque você estará em harmonia com a vontade de Deus para a sua vida, vontade essa que, obviamente, é muito mais saudável para você. E aqui em 1 João 3,9, João fala assim, ó, todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus. O que João fala em 1 João 1,8 e 1 João 3,9 é o seguinte: quem está com Deus continua sendo um pecador, continuará tendo conflitos internos, continuará tendo uma natureza que o escraviza no sentido de não o ter deixado definitivamente, mas ao mesmo tempo não será um pecadeiro que vai fazer do pecado um estilo de vida, tá bom? Então, meu irmão, tenha em mente isso, analise esse contexto mais amplo e diferencie, né? Ser escravo de uma natureza humana que nos deixará e pecaminosa por ocasião da glorificação é uma coisa. Agora, ser escravo do comportamento errado que esta natureza proporciona é outra coisa diferente, tá ok? Então, siga firme na sua luta cristã e dou mais um conselho. A você que está nos assistindo e nos ouvindo agora, nas suas orações seja mais sincero com Deus, como Paulo era. Nós somos muito hipócritas em nossas orações. Sabe o que nós costumamos falar? Nós falamos assim: Deus, me ajude a não pecar. Isso é uma hipocrisia, sabe por quê? Porque quando nós pedimos para Deus nos ajudar a não pecar, no fundo nós queremos pecar. Então é muito mais honesto falar para Deus assim: Deus, olha, hoje me deu vontade de fazer essa besteira. O Senhor me perdoa e me ajuda a me tornar uma pessoa melhor? Se nós formos mais sinceros e transparentes com Deus, como foi o apóstolo Paulo, nós vamos crescer de verdade na nossa caminhada cristã. Com isso também, professor, cai por terra a doutrina herética de que podemos chegar a uma perfeição aqui na Terra, não é? Sendo cristãos. Paulo também derruba essa doutrina abertamente, não é isso? Com certeza. Todo perfeccionista, Tito, tem que explicar como é que Paulo, sendo apóstolo, ainda tinha suas lutas internas. Então, ou seja, tem algumas pessoas que acham que vão conseguir ser mais santas do que o apóstolo Paulo, né? Muito bem, muito bem. O nosso programa está apenas começando. Para você participar, você pode mandar sua pergunta por SMS, o número é 12 981510101, ou então pelas redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.net, e pelo Twitter, @namiradaverdade. Essa pergunta chegou por SMS, quem mandou foi o Alex, ele é de Curralinho, Alagoas, e ele pergunta o seguinte, professor: por que Jesus, após a sua ressurreição, não deixou Maria Madalena tocar nele e deixou Tomé tocar? O porquê disso daí? E aí, professor? Realmente a gente vê o relato ali que Maria, ao encontrar, ela foi a primeira pessoa a ver Jesus. Ele falou assim: não me toques, mulher. Só que Tomé, que estava cheio de dúvida, ele falou: vem cá, me toca aqui e vê se não sou eu. Por que Jesus fez isso? A situação é diferente em que sentido? Vou ler João 20:17. Mas era no mesmo período ali? Sim, só que em eventos diferentes. Eu vou explicar agora. João 20:17. Não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Veja, por que ele não quis que Maria Madalena o segurasse, ou o detivesse, ou até o adorasse? Ele explica: ainda não voltei para o Pai. Ou seja, primeiro ele queria voltar para o Pai para ter certeza de que o seu sacrifício tivesse sido aceito e cumprido com a justiça divina, para depois ele receber adoração. Só que depois desta ressurreição aqui, no caso de Tomé, um pouco mais para frente, Jesus já tinha tido a certeza da aceitação do sacrifício dele da parte do Pai. E aí no verso 24 ao verso 28, percebemos que aí Tomé pôde tocar em Cristo, Cristo aceitou a adoração,
porque ele já havia tido certeza de que o seu sacrifício havia sido aceito. Tá? Então, são dois momentos muito diferentes. O Salvador não queria receber adoração enquanto não tivesse ouvido pessoalmente do Pai que o sacrifício pela humanidade havia satisfeito a justiça divina. Ok, professor, essa próxima pergunta chegou pelo nosso Facebook. Quem mandou foi a Jaqueline Matos. E ela diz o seguinte: amo o programa Na Mira da Verdade. E hoje tenho a seguinte dúvida: por que temos que fazer a cerimônia da Santa Ceia? Eu sei que representa o sacrifício de Jesus, mas a minha dúvida é por que temos que fazer essa cerimônia? Realmente, professor, essa é uma cerimônia das igrejas cristãs e Jesus realmente pediu para que nós fizéssemos isso. Por que hoje na igreja temos que participar na Santa Ceia? A resposta à pergunta da nossa irmã se encontra em 1 Coríntios capítulo 11, e eu vou ler aqui a partir do verso 23. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, aqui ele faz referência a João 13, né? E tendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança, no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Aqui está a resposta. Cristo ordenou que a ceia fosse celebrada até que momento? Até que ele voltasse. Como ele não voltou ainda, a igreja continua celebrando a ceia. E por quê? Porque o pão e o vinho são lembretes do corpo de Cristo oferecido na cruz pela humanidade, e o suco da uva é um lembrete do sangue de Cristo derramado na cruz. Então Cristo quer que esporadicamente que você e eu lembremos daquele sublime sacrifício que ele fez por nós. E de acordo com o verso 26, isso deve ser feito até que ele venha. Então, se ele instituiu e é para fazer até que ele venha, por isso as igrejas cristãs continuarão fazendo isso como obediência ao mandamento do próprio Cristo. Muito bem, professor, muito bem. Uma outra perguntinha aqui interessante que chegou aqui pelo nosso SMS. Deixa eu ver se tem o nome da pessoa aqui. Quem mandou é o Jean Claude. Ele mora em Pedro Avelino, interior do Rio Grande do Norte. Obrigado, Jean, pela sua participação. Obrigado a você do Rio Grande do Norte que tem acompanhado a Novo Tempo aí em canal aberto, tem acompanhado através das parabólicas. Muito obrigado pelo carinho da audiência de vocês. A pergunta dele é a seguinte: a minha dúvida está em Números 28, a respeito das ofertas diárias. Por que Deus pede que usem bebidas fermentada ou bebida fermentada acompanhado das ofertas, sendo que em Levíticos 10, Deus proíbe o uso da mesma antes de entrar na tenda do encontro? Professor, realmente essa bebida que estava aqui no capítulo 28 de Números é realmente uma bebida fermentada? Aqui no verso 7, na Bíblia minha, que é na linguagem de hoje, diz o seguinte: junto com cada carneirinho será oferecido 1 litro de vinho. Esse vinho deverá ser derramado no lugar santo em honra ao Senhor. Esse vinho, essa bebida forte aqui, qual o sentido disso, professor? Se Deus mesmo condenava o uso da bebida forte, como é que é? Deus realmente sempre condenou a bebida alcoólica, só que o que acontece? Temos que analisar, amigo telespectador e ouvinte, o povo israelita não tinha um sistema de conservação do suco da uva como você e eu temos hoje. Você e eu podemos ter um suco de uva, colocá-lo na geladeira e conservá-lo para não fermentar. Eles não tinham isso. Então, eles guardavam o suco aonde? Em odres, em sacos de couro. E num ambiente totalmente desértico, é óbvio que aquilo fermentava. Então, quando Deus pedia algumas ofertas, sacrifícios de animais, eram acompanhadas da bebida. E por que era fermentada? Porque é o que eles tinham.
Deus não está apoiando o uso. Pelo contrário, Deus está até, de certa forma, contribuindo para eles jogarem aquilo fora, porque aquilo fazia parte também da oferta. Eles estavam demonstrando que tudo o que eles tinham, seja o de comer, seja o de beber, pertencia a Deus. Então não tem como não ser fermentada a bebida, até porque eles não tinham o sistema de conservação que nós temos hoje. Ok, muito bem, professor. Próxima pergunta também pelo nosso Facebook. Quem mandou essa pergunta foi o Jude Braga e ele pergunta o seguinte. Primeiro ele diz o seguinte: olá, Tito, professor Leandro Quadros. Professor, parabéns pela sua menininha. Desde que você falou no programa passado aí, tenho orado para que tudo desse certo, em nome de Jesus. Bem, gostaria de entender mais sobre esse trecho da Bíblia, Isaías 64:6. Todos nós somos imundos e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Romanos 3:22 até 23, não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Bem, se não há nenhum justo, como fica os deficientes mentais que são tão inocentes, sem maldade? Tenho uma sobrinha de 8 anos com autismo, ela é super inocente. Essa palavra também é para os deficientes? E outra, não adianta fazer caridade? Paz e luz, sou espírita. Olha aí, professor, a questão do Jude é com respeito aos deficientes mentais. Se todos nós somos como trapos de imundícia, eles que são inocentes, que não têm discernimento, que não têm conhecimento do bem e do mal, da verdade e do erro, como eles são julgados? Eles são tratados também como nós, seres imundos? Meu querido irmão, primeiramente, muito obrigado, viu, pelas orações em favor da minha filhinha. Que Deus recompense muito a você pela sua bondade, pela sua generosidade, viu? Vou lhe ajudar, meu querido irmão, a compreender algo a respeito disso. Quando a Bíblia fala que não há nenhum justo sequer, ela fala realmente que, essencialmente, em nossa natureza não há uma pessoa pura o suficiente. É óbvio que uma pessoa com problema mental ou uma criança com autismo, ela obviamente se encontra numa condição bem melhor do que a nossa nesse aspecto de pecado, estou me referindo, não é? Ela tem sim uma certa inocência, só que até mesmo a criança, de acordo com a Bíblia, essencialmente o pecado faz parte dela. Vou ler para você um salmo que se encontra no Salmo 51, verso 5, que diz assim, ó: Pois sei que eu sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Davi tinha consciência que desde o nascimento dele ele era um pecador. Agora, como se ele não praticava atos pecaminosos? Aqui entra uma questão importante para lhe ajudar na sua pergunta. Pecado na Bíblia não é apenas, querido irmão, fazer as coisas erradas. Pecado na Bíblia é um estado de alienação em relação a Deus. Então, a partir do momento que nós nascemos alienados a Deus e longe da nossa fonte de vida e amor, que é Deus, nós já somos pecadores. Os pecados, que são os atos errados, são uma consequência desta nossa natureza que é alienada de Deus. Então é importante sabermos essas definições. E aí, Romanos 7:20 é um outro texto que nos ajuda, que diz assim: Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Então veja, realmente, essencialmente, nós somos pecadores. Quanto às boas obras, elas devem sim fazer parte da nossa vida. Por exemplo, Tiago 1:27 diz que a religião pura e sem mácula para Deus é ajudar aos órfãos e às viúvas nas suas necessidades. Porém, biblicamente, querido irmão, as boas obras devem ser o resultado da atuação da graça de Cristo no nosso coração. As obras não têm poder de salvação e de purificação. Este é um detalhe também muito importante. Por quê?
por mais que hoje você e eu façamos boas obras, nós temos débitos para com a lei de Deus no passado. Você entende? Então o nosso débito continua. É por isso que nós precisamos desesperadamente da graça de Jesus Cristo. E é por isso que Efésios 2, 8 e 9 diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então, este é o ensinamento bíblico, né? Nós somos salvos como um presente de Deus, porque por mais que façamos coisas boas, estamos em débito ainda com Deus em relação a coisas erradas que já fizemos. Mas graças a Deus, meu irmão, que exercendo a fé em Cristo, o perdão, a justiça de Cristo é transferida a nós. E tendo consciência disso, até a nossa disposição em fazermos as boas obras será ainda melhor. Muito bem, professor, muito bem. As perguntas não param de chegar aqui, mas antes eu queria aproveitar e apresentar, como sempre apresento aqui, o nosso presente para você. Afinal de contas, a gente ama o nosso telespectador e a gente quer, além de estudarmos a Palavra de Deus junto aqui, oferecer algo mais, onde você pode estudar a Palavra de Deus aí na sua casa. Essa revista aqui, ó, Verdades para o Tempo do Fim. Um curso bíblico completo com 16 lições, com os textos fantásticos e temas fantásticos que irá ajudá-lo a compreender mais a Palavra de Deus nos tempos em que estamos vivendo, os últimos tempos. Para você receber essa revista na sua casa, basta você acessar o nosso blog, novotempo.com/Na Mira da Verdade, e lá você vai ver a imagem dessa revista. Peça o curso bíblico. Você clica em cima da imagem, você vai ser direcionado para um lugar onde você vai preencher os seus dados postais, para que ela possa chegar direitinho aí na sua casa. Peça agora mesmo. Faça como mais de 350 mil pessoas que já pediram esse curso bíblico aqui pelo programa Na Mira da Verdade, tá bom? É um presente nosso para você e a gente tem um carinho muito grande de oferecer aqui no programa para você ter aí na sua casa. Peça agora mesmo. Acesse lá, novotempo.com/Na Mira da Verdade. Nosso tempo está correndo, nós temos que ir para o intervalo. Não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta, agora são 9 horas e 33 minutos, este é o programa Na Mira da Verdade. Se você está zapeando o seu televisor aí, caiu aqui na Novo Tempo, quem sabe ainda não conhece o programa Na Mira da Verdade, esse programa é um programa em que você pergunta e a Bíblia responde. Nós estamos ao vivo aqui. Se você tem algum questionamento sobre a Palavra de Deus, se você tem alguma dúvida sobre religião, sobre a Bíblia, se você tem algo que você não entende na Bíblia, por favor, manda pra gente que a sua resposta será baseada apenas na Palavra de Deus. Não é a opinião da TV Novo Tempo, não é a opinião desse programa Na Mira da Verdade, nem da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a qual nos mantém, mas o que a Bíblia diz. Portanto, não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser. Nós iremos responder baseando na Bíblia. Nós não, ele, professor Leandro Quadros, que sempre está na mira e tem que responder baseando-se na Palavra de Deus. Professor Leandro Quadros, essa pergunta chegou pelo nosso Twitter. Quem mandou foi o Danilo Gomes e ele pergunta o seguinte: como entender o que realmente aconteceu com o rei Nabucodonosor ali em Daniel 4? Este texto é literal? Ou seja, quando a gente lê, a gente percebe que Deus deu uma sentença para o rei Nabucodonosor. E disse que em um momento ele ia perder o reinado dele e ia viver como bicho. Ia viver comendo capim e depois ainda vem dizendo aqui que o seu cabelo cresceu, parecia penas de águia, as suas unhas cresceram, parecia um lobisomem, viu, professor? Você sabe que num outro programa não deu tempo de colocar a pergunta, mas eles até questionaram isso. Será que ali foi quando surgiu a ideia de lobisomem? Olha só, porque a gente percebe na Bíblia que diz que as unhas dele cresceram enormemente e ele comia capim, parecia um animal. Isso realmente foi literal, professor? Realmente aqui o capítulo 4 de Daniel é literal, porque aqui ele retrata a conversão de Nabucodonosor. Então nós não poderíamos de forma alguma dizer que este capítulo é simbólico, porque aí teríamos que dizer que a conversão de Nabucodonosor é simbólica.
Agora, o que aconteceu com Nabucodonosor é o seguinte, hoje, à luz da ciência, não é difícil você saber. Nabucodonosor ficou com uma doença psiquiátrica, como, obviamente, parte do juízo de Deus. Aqui até no capítulo Deus explica, Nabucodonosor estava se achando Deus, né? Achava-se que era o cara, e aí Deus fez com que ele tivesse essa doença que hoje é chamada de licantropia ou boantropia, ou seja, licantropia é uma pessoa que pensa que é um lobo e boantropia é uma pessoa que tem aquele problema psiquiátrico e pensa que é um boi e a pessoa come capim literalmente, né? Então, isso aqui é literal, esta doença de Nabucodonosor nos mostra o quanto Deus teve que usar de último recurso uma doença para tentar colocar Nabucodonosor no seu lugar e depois que Nabucodonosor volta ao juízo, não é? Nós percebemos aqui, ó, no verso 34, olha, ele dando o testemunho dele mesmo, ó. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei ao Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. Aqui que foi o resultado da disciplina de Deus sobre ele. Ele reconheceu que ele não era Deus, que ele deveria ser submisso a Deus, e esta disciplina fez com que Nabucodonosor se convertesse ao Deus verdadeiro. Ah, então foi bom você dizer, na verdade, não foi no período que ele estava nesse distúrbio mental que ele reconheceu que deveria seguir a Deus. Não, ele voltou em si e depois então percebeu o que ele tinha vivido e que Deus é que estava no comando de tudo. E ele pôde perceber, Tito, porque antes dele ficar com essa doença, Daniel avisou ele, ó, Deus vai fazer você viver entre os animais por causa desse teu orgulho. Então ele sabia, quando ele volta ao São Juízo, ele percebe realmente que Deus havia cumprido com a sua palavra e aí ele para de se achar o bambambam da história e atribui a Deus tudo aquilo que ele era e tudo aquilo que ele tinha, né? Muito bom, professor. A gente percebe como os caminhos de Deus para a gente são loucuras, né? Mas Deus realmente pode fazer isso para mostrar a um filho seu qual é o caminho verdadeiro. Bom, a próxima pergunta também é baseada no livro de Daniel, viu, professor? Essa aqui chegou pelo Facebook, quem mandou foi o Douglas Dantas, só que aí vai para um outro aspecto do livro de Daniel. A pergunta dele é a seguinte: em Daniel 7, temos a visão dos 4 animais. Então aparece o ancião de dias e julga, em Daniel 7:11. O 4º animal é morto e jogado no fogo, mas no capítulo 7, verso 12, os 3 primeiros vivem, ou seja, permanecem vivendo. Se o 4º animal é Roma e a sua destruição ocorre quando Jesus voltar, como os outros animais continuam vivendo, visto que todos deverão ser destruídos? Eu sei que os países representados pelos animais continuam existindo sem serem potências, mas o que não entendo é a destruição do 4º antes dos outros. Então, se a gente percebe ali que aqueles 4 animais eram representados por 4 reinos, e o último tem a ver com o último reino romano que será destruído por volta por ocasião da volta de Jesus, por que os outros permanecem vivendo na profecia, professor? Tem algum sentido isso ou não? Na verdade é o seguinte, nós temos que entender que Deus não segue sempre uma ordem cronológica das coisas nas profecias, né? Então o que acontece? Ele quis destacar o seguinte, já que o Império Romano seria o mais poderoso, Deus quis mostrar o seguinte, olha, um dia ele vai ser destruído. Ele não está dizendo que Deus destruiria Roma antes dela existir. Ele menciona Babilônia, Medopérsia, Grécia e Roma, menciona os 3 vivos, mas faz questão de falar da destruição do 4º para dizer o seguinte, apesar deste 4º ser tão poderoso, um dia ele vai ser acabado, vou acabar com ele. Então, esse é o propósito, né? Não é mostrar que Deus destruiu um reino antes do outro. Então, leia o capítulo na sua forma mais ampla, leia-o com Daniel 2, Daniel 7 e Daniel 8. Aí você vai conseguir chegar a uma compreensão mais ampla deste assunto.
Ok, professor. Muito bem. Próxima pergunta, chegou por SMS. Deixa eu ver se tem o nome da pessoa aqui. A Amanda, de Porto Alegre. E a pergunta dela é muito interessante, professor. A questão é a seguinte: a Bíblia fala que devemos honrar pai e mãe. Mas quando somos abandonados, como devemos agir? Mesmo perdoando, não consigo aceitar novamente o contato. Como que a gente pode, à luz da Bíblia, responder essa questão? Porque a Bíblia sim diz, honra teu pai e tua mãe. A lei de Deus também está nisso, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias nessa vida. Se acontece um fato desse, se eu sou maltratado pelos meus pais, se eu sou abandonado, como que eu devo seguir essa ordem do mestre, professor? Veja bem, minha amiga, se você foi abandonada, nós não podemos considerar que quem te abandonou é pai e mãe de verdade, você entende? A Bíblia, quando fala honre teu pai e tua mãe, é aqueles que realmente são seus pais e suas mães, não é? O que é pai e mãe? Pai e mãe é quem ama o seu filho, cuida do seu filho e dá a vida pelo seu filho, se for preciso. Então, neste caso, quem te abandonou não é seu pai ou sua mãe de verdade. Essa é a realidade. Quem criou você, esta pessoa sim é sua mãe ou seu pai de verdade. Então, o que você faz como uma cristã? Primeiramente, você não fica alimentando o ódio em relação aos pais biológicos, não é? Tenta resolver essa questão interna para o seu próprio bem. Agora, não tem mesmo como você ter um vínculo com essas pessoas no passado. Imagine, você não pode se cobrar isso. Como que uma criança vai criar um vínculo afetivo com uma mãe que a rejeitou ou com um pai que a mandou embora? Deus nem espera isso de você, certo? Então, continue mantendo o respeito pelos seus pais biológicos. Agora, não se cobre ao ponto de ter que você desenvolver um amor afetivo por alguém que te abandonou. Isso não tem como. A Bíblia não está falando no seu caso especificamente. Ame, valorize os seus pais que realmente lhe criaram. Estes sim são seus pais, aqueles lá, infelizmente, falsos pais. Muito bem, professor. Próxima pergunta também por SMS. Deixa eu ver aqui se tem o nome da pessoa. Não tem. Os SMS não param de chegar aqui, ó, ficam pipocando. Obrigado pela sua participação, obrigado por você mandar a sua dúvida aqui, porque a sua dúvida não só vai te ajudar, como nos ajuda a compreender também a palavra de Deus. Boa noite, professor Leandro Quadros. Que a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos. Amém. Gostaria de saber se no novo nascimento se dá quando aceitamos a Jesus Cristo como Salvador ou quando somos batizados. Pois na igreja onde vou, dizem que é só aceitar Jesus que já nascemos de novo. Então, como é que fica a passagem da Bíblia de Jesus e Nicodemos? E aí, professor, como é a questão do nascer de novo? Basta aceitar Jesus como seu Salvador ou o batismo é que realmente culmina nesse nascimento? Na verdade é o seguinte, quando nós cremos em Cristo e o aceitamos como nosso Salvador pessoal, nós nascemos de novo. Agora, o batismo, ele é somente uma consequência, ele é o resultado de você ter nascido de novo. Então, é por isso que em João capítulo 3, versos 3 e 5, Jesus fala assim, ó. Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O que é nascer de novo? No grego é nascer de cima, ou seja, é ser transformado por Deus. O novo nascimento não é uma coisa que vem de nós mesmos, não é? E aí, verso 5, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Nascer do Espírito é ser transformado pelo Espírito Santo. E o nascer da água, obviamente, é você expressar, por meio do batismo, que você realmente nasceu do Espírito. Nós percebemos, na verdade, as duas coisas interligadas, não é? Agora é óbvio, não é só quando a pessoa é mergulhada nas águas é que ela nasce de novo. Não, ela já nasceu antes. Ali é realmente uma confirmação
de uma obra que Deus já estava fazendo no coração da pessoa. Agora aqui, no Na Mira da Verdade, você fica com o momento da mentira. Nesta semana eu voltei a me deparar com uma afirmação do Papa Francisco em que ele voltou a dizer, não é, há algum tempo, que somente a Igreja está autorizada a interpretar a Bíblia. Com muito carinho e até mesmo admiração que eu tenho pela obra assistencial, né, que o Papa Francisco tem feito ao redor do mundo, eu tenho que dizer que esta afirmação dele é uma mentira. E por que uma mentira? Porque a Bíblia diz que é uma mentira. A Bíblia diz que ninguém deve ser nossos olhos para lermos a Bíblia e para estudarmos a Bíblia. Por exemplo, Atos 17:11 diz assim: os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Veja, Paulo e Silas elogiaram os de Bereia, porque os de Bereia, ao invés de acreditar em tudo aquilo que Paulo e Silas pregavam, acreditar cegamente, eles ouviam a mensagem de Paulo e Silas e depois examinavam nas Escrituras para ver se o que os pregadores diziam estava em harmonia com a Bíblia. Você não vê nesse texto Paulo dizendo assim: ó, bereanos, vocês estão errados. Quem interpreta a Bíblia é a igreja. Silas e eu é que somos os intérpretes da Bíblia, vocês não podem fazer isso. Pelo contrário, Paulo elogia os bereanos por eles estudarem a Bíblia por si mesmos. E por isso, com base nesse texto, eu posso dar um conselho agora ao nosso querido irmão católico apostólico romano. Não vou dar esse conselho para o protestante, porque ele, obviamente, já entende isso, mas, meu irmão católico, você é um filho de Deus, por quem Jesus morreu na cruz e a quem Jesus ama muito e admira muito, por muitos valores religiosos que você tem na sua vida. Agora, jamais permita que alguém, até mesmo o Papa, seja o seu intérprete das Escrituras. Estude a Bíblia por si mesmo, com a orientação do Espírito Santo, seguindo regras específicas da hermenêutica, que é a ciência que interpreta o texto bíblico, porque Deus vai elogiar você por isso, não por você permitir que alguém interprete a Bíblia para você. É muito perigoso fazermos das outras pessoas os nossos olhos interpretativos da Bíblia. Ok, mais uma aí, desmentida. Agora, próxima pergunta, muitas perguntas chegando, eu quero muito agradecer você que tem participado do programa. Eu reafirmo aqui que as suas dúvidas, os seus questionamentos têm ajudado milhões de pessoas. Não é apenas a sua dúvida pode ser a minha, pode ser a de todos que estão nos assistindo, ou de um ou outro que está assistindo e que naquele momento vai aprender. Portanto, não desanime. Talvez a sua pergunta você já tenha mandado aí há um longo tempo e ela não foi ainda pescada aqui por mim, mas não desanime não, continue mandando suas perguntas, que a qualquer momento ela vai estar na mira da verdade. Essa agora do Facebook, quem mandou foi o Matheus Carvalho, ele tem 15 anos, ele deixa eu ver aonde, ele mora em Vila Velha, no Espírito Santo, e ele pergunta o seguinte: se Moisés não entrou na terra prometida por ter desobedecido a Deus durante a condução do povo de Israel, por que foi ressuscitado e levado para o céu? Boa pergunta, professor. Boa pergunta, como é que você se sai dessa? Porque veja só, ele foi condenado a entrar na terra prometida que ele trabalhou por 40 anos levando o povo ali, porque ele desobedeceu a Deus. Só que agora Deus separa ele e leva para o céu. Ué, mas por que não deixou o homem entrar ali na terra que ele lutou tanto? Primeiro, Deus não deixou entrar na terra porque ele fez algo muito sério e ele, como líder, deveria dar o exemplo. Deus falou, o povo de Israel estava com sede e Deus disse o seguinte: você vai falar à rocha
e dentro da rocha vai sair água. Aquela rocha representava Cristo. Só que Moisés se enfureceu tanto, perdeu o seu domínio próprio como líder, e ao invés de ele falar a rocha, ele bateu na rocha. E dali saiu água. E simbolicamente Moisés bateu em Cristo. Então, mas não foi um castigo? O castigo dele foi não entrar na nova terra. Agora eu pergunto, Deus castiga para sempre? Óbvio que não, né? Então, Deus castigou Moisés, ele não entrou na nova terra. Só que o castigo de Deus não é para sempre. Deus perdoa. Deus perdoou Moisés. Moisés, se não tivesse cometido erro, ele entraria tanto na nova terra quanto seria ressuscitado depois. Seriam as duas coisas que ele receberia. Agora, como ele desobedeceu, ele não entrou na nova terra. Mas Deus o perdoou e pela graça de Deus, Deus o ressuscita. Então a gente pode concluir o seguinte: realmente ele se frustrou ali quando Deus disse que ele iria morrer. Ele não sabia que ia ser ressuscitado, correto? Ele não sabia. Então ali foi a condenação de Deus: você não vai entrar, você vai morrer. Então ele humanamente ali, realmente ele sofreu isso, esse castigo. Mas Deus tinha algo melhor para ele ainda. E o perdoou. Então Deus perdoou lá já logo no momento que ele feriu a rocha, correto? Perdoou, só que a consequência do erro permanece. Entendi. Ok, professor, muito bem. São perguntas que fazem a gente refletir sobre o caráter do nosso Deus. Essa próxima pergunta chegou pelo Twitter. Quem mandou foi o Silvano Santos e ele pergunta o seguinte: a minha pergunta é sobre Hebreus no capítulo 4. De que descanso Hebreus 4 está falando? Do descanso sabático ou, como um irmão evangélico me falou, Hebreus 4 fala do repouso das bodas do Cordeiro no reino de Deus, não aqui na terra? Afinal, professor, que descanso Hebreus 4 está falando aí? Veja, tanto a opinião do nosso irmão quanto do outro irmão evangélico, elas estão erradas pelo seguinte. Opa! Tudo está errado? Está tudo errado, porque o descanso do qual fala Hebreus 4 é o descanso na fé em Jesus Cristo. Quando estudamos Hebreus capítulo 4, percebemos que Hebreus 4 não defende a observância do sábado, né? Não é o propósito do autor fazer isso. Mas está falando ali, né? E o descanso mencionado aqui, do qual o autor diz assim, olha, se esforcem por entrar naquele descanso, o autor de Hebreus está dizendo o seguinte: entre no repouso espiritual pela fé em Jesus Cristo. Agora, há um detalhe muito interessante. Por que o autor de Hebreus utiliza como exemplo do repouso espiritual em Cristo o sábado? Ele não está aqui defendendo a guarda do sábado, porque a guarda do sábado era uma coisa comum, era prática da vida deles, tá? Agora, ele usa o sábado como exemplo. Por quê? Assim como Deus descansou de suas obras, cessou as suas obras no início do mundo, de acordo com Gênesis 2, 1 a 3, e descansou no sétimo dia, o ser humano precisa descansar do fardo do pecado na pessoa de Jesus Cristo. E mesmo que esse texto não fale realmente do mandamento do sábado, não é esse o propósito, este texto é um golpe na teoria de que o domingo é o dia de guarda. Sabe por quê, meu amigo? O texto realmente não está defendendo o sábado. Agora, qual dos dias da semana o autor de Hebreus utilizou como exemplo do repouso na graça de Cristo? Foi o sábado ou foi o domingo? Vamos ser honestos com o texto. Se foi o sábado usado como exemplo, como ilustração do repouso na graça, você não pode continuar crendo nesta heresia de que o domingo é o dia do Senhor. Isso é uma heresia. Você não pode aceitar esse ensinamento. Ah, mas os pais da igreja falaram, não importa. A nossa autoridade são os apóstolos, não são os pais da igreja. Por mais sinceros que eles tenham sido, eles tinham vários erros doutrinários que faziam parte das crenças deles. Você entende? Então, analise Hebreus 4.
não está falando, não está defendendo realmente o sábado, o assunto é outro. Agora, o dia da semana usado como exemplo do descanso em Jesus é o sábado, não é o domingo, meu amigo. Portanto, nada de observância do domingo na Bíblia, isso é invenção humana. Muito bem, professor. A próxima pergunta, nós temos ainda 3 minutinhos. Essa pergunta quem mandou foi a Silvânia Abreu. Ela diz o seguinte: boa noite, sou católica e gostei muito desse programa. Gostaria de saber o que é blasfemar contra o Espírito Santo. Me dê um exemplo. E aí, professor? A Bíblia fala de pecado de morte, blasfemar contra o Espírito Santo. O que é isso? Muito boa essa pergunta. Obrigado, minha querida irmã católica, pelo seu carinho em assistir o nosso programa. Para nós entendermos o que é o pecado contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo, precisamos analisar todo o capítulo 12 de Mateus. Nos versos 31 e 32, são mencionados é mencionado ali o pecado contra o Espírito, né? Então diz assim: por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Bom, aqui percebemos que é um pecado muito grave. Agora, o que é esse pecado e que tipo de atitude pode servir como exemplo deste pecado? Vamos aqui para o contexto. No capítulo 12, no início, você percebe o seguinte, eu vou lhe dar linhas gerais. No início, Cristo está se encontrando com os fariseus e os fariseus reclamam de Cristo do que os seguidores de Cristo estavam fazendo o que não era lícito aos sábados, ou seja, estavam colhendo espigas para comer. E aí Cristo corrige essa interpretação fanática dizendo o seguinte: qual é o problema em você pegar, adaptando a nossa realidade, qual é o problema em você colher uma fruta num pé e comer no dia de sábado? O que acontece? Os fariseus rejeitam a Jesus. Depois Jesus cura um homem no sábado que tinha a mão atrofiada e os fariseus, ao invés de verem neste milagre de Cristo uma prova de que ele era o Messias, sabe o que eles fizeram? Olha o verso 14, ó. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Aqui está o primeiro exemplo do que é pecar contra o Espírito. É rejeitar a Jesus e odiá-lo, ao ponto de querer matar o próprio Cristo. E aí você segue no relato do verso 22 em diante, Jesus expulsa o demônio de uma pessoa. E aí, no verso 23, olha como que as pessoas reagiram. Não é este o filho de Davi, ou seja, não é este o Salvador? E enquanto as pessoas se sensibilizam, o fariseu fala assim, ele está sendo usado pelo próprio diabo. Então isso é pecar contra o Espírito. É rejeitar a Jesus ao ponto de querer até matá-lo, é rejeitá-lo por completo e atribuir a obra do Espírito Santo ao próprio diabo. Resumidamente é isso. Ok, professor, com essa encerramos mais um programa Na Mira da Verdade e nos encontramos a semana que vem, se Deus quiser. Pela graça de Deus. Deus abençoe a você, amigo ouvinte da Rádio Novo Tempo, amigo internauta, amigo telespectador. E não se esqueça que aqui neste programa, sempre que você tiver a coragem de perguntar unicamente a palavra de Deus, a Bíblia, terá coragem de lhe responder. E aqui no Beco, você já sabe, sempre o seu questionamento vai estar na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau!